Hoje aqui no programa Desperte o Poder que há em você, o episódio se chama Cuidar e Ensinar. O tema desse episódio é revelar a profundidade que a beleza da jornada de uma profissional que une duas vocações transformadoras, a fisioterapia e o ensino universitário. E para conversar com a gente nesse bate-papo, eu convido a doutora, a professora Silmara Macri. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Então tá bom. Vamos bater um papo sobre essas duas profissões maravilhosas, né, que você encabeça. Fala o momento que você decidiu a se tornar uma profissional. Então fala um pouquinho do que é a professora Silmara, o que é a doutora Silmara, o que você faz, qual é a sua origem profissional, educacional. Fala pra gente. Tá, então eu venho de uma família de educadores, né? Minha mãe, professora primária de colégio estadual, minhas tias também professoras, e eu acabei fazendo magistério. Então também virei professora e trabalhava com educação infantil. Comecei a trabalhar no estado também, de primeira a quarta série antigamente, né? Então hoje é de primeiro a quinto ano. E aí, conversando com o meu tio, né? Eu fazia nessa escola, sou da época que tinha muito esporte no colégio, né? E eu fazia ginástica olímpica, que hoje a galera chama de artística. E eu vivia torcendo, me machucando, quebrando. Eu falei, meu tio, quero ser professora de educação física, que nem a minha professora. Porque tudo que eu me machuco, ela sempre tem uma resposta. Vocês estão percebendo que ela procurou seguir o exemplo da professora? Olha que bacana. Da minha professora. Aí eu falei assim, não, eu me machuco muito, eu quero ser professora. Ele falou, mas o que você quer? Você quer ensinar alguém a jogar bola, fazer a prática esportiva que você faz? Ou você quer cuidar de alguém? Eu falei, não, eu quero cuidar do atleta que se machuca. Aí meu tio Nenê, ele virou e fez assim, então você não quer ser professora? Você quer ser fisioterapeuta? Você nem sabia o que era. Falei, fisioterapeuta? Ele falou, não, é isso que você quer ser. Aí eu fui procurar saber o que é a fisioterapia, porque ela é uma profissão relativamente jovem, né? Ela foi constituída em 1969, então ela é muito jovem dentro das demais profissões. Eu falei, então é isso que eu quero ser. Então aí eu, com 17 para 18 anos, entrei na universidade, fui fazer fisioterapia, com 20 para 21 me formei fisioterapeuta. Aí eu falei assim, não vou mais dar aula, vou ser fisioterapeuta, vou tratar as pessoas. Aí meu primeiro emprego eu ganhei do meu coordenador, fui trabalhar com o meu coordenador, com meus professores e com um médico bem famoso na época. Quem é esse famoso? Conta pra gente. Eu trabalhei com o professor Carlos Eduardo Panfilho, que foi meu primeiro coordenador, né? E trabalhei com o Dr. Osmar de Oliveira. Quem é corintiano vai lembrar do Dr. Osmar de Oliveira. Mas o mundo esportivo lembra dele, né? Ele era um paizão. Tanto os meus professores, trabalho com professores meus até hoje. E aí comecei a trabalhar com fisioterapia e não vou ser. Eis que um dia voltei na minha faculdade, estava o meu coordenador, né, o meu professor de neurologia ali, a quem eu sou extremamente grata também, virou pra mim e fez assim, poxa, você não quer vir dar aula? Eu falei, dar aula? Ele falou, mas você tem que estar fazendo faculdade, pós-graduação, né? Eu falei, tá. Desci, me matriculei, voltei e falei assim, pronto, Alda, tô fazendo pós-graduação. Ele falou, tá, então você começa a trabalhar. Isso foi em 98 e desde então eu dou aula em ensino universitário. Tá, só um parênteses aqui. Muito bacana, né, as oportunidades e os professores perceberam, porque não é sempre assim, os professores perceberam, né, os coordenadores da instituição, a aptidão e o profissionalismo que encontraram na professora Silmara, e esses professores deram a oportunidade dela começar trabalhando no top. Ela começou a trabalhar, a atuar com pessoas de gabarito, com pessoas renomadas, pessoas já doutoras de seleção brasileira, o Dr. Osmar de Oliveira. Então isso é uma coisa muito fantástica. Maravilha. Isso é uma coisa. Mas por que essa paixão
mexeu com você a teoria e a prática, é uma paixão da fisioterapia. Antes da gente entrar nas outras matérias, porque tem muitas matérias, qual é a paixão de você colocar a teoria na prática? Porque eu já vi a doutora atendendo. Eu acho que a gente trabalha porque precisa, certo? Só que nem fala um amigo meu, né? O salário simplesmente é uma recompensa pelo seu bom trabalho, né? Mas eu trabalho no que eu amo. Então isso faz a vida divertida, você trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você se sente útil, naquilo que você tem um prazer pessoal em ajudar uma pessoa, né? Então, lógico, eu recebo para ser fisioterapeuta? Sim. Eu recebo para dar aula? Sim. Mas na hora que eu tô com o meu paciente, na hora que eu tô com os meus alunos, eu não tô pensando no meu salário, eu não tô pensando no valor da minha hora-aula. Então, eu trabalho no que eu amo, né? Já escutei, vai fazer uma clínica, vai montar uma clínica. Não, eu gosto de dar aula. Mas então, a professora vai encontrar algumas coisas que eu falo, inclusive em palestras, e falo para os meus alunos. Trabalhe no que você ama, faça o que você ama e não trabalhe nunca mais na vida. Então você não trabalha, né? Você se diverte, professora, com o amor da sua profissão. Aí nós pensamos assim, você tem os dilemas, né? Carga horária intensa, os pacientes complexos. Mas antes de tocar nesse assunto, voltando, além da fisioterapia, você se tornou uma professora universitária. Muito legal, já trouxe a bagagem, né? Da Sim. Teoria à prática. Mas você é professora ou se tornou uma professora só de fisioterapia ou quais as outras áreas? Conte todas para nós, porque a especialização dessa moça realmente é fantástica. A especialização dela vai muito aquém só da fisioterapia. Quais são? Conta pra gente. Bom, então vamos lá. Só completando, uma faculdade de fisioterapia e depois uma pós-graduação em? Medicina do esporte. A outra pós em? Cinesiologia e fisiologia humana. Aí vem o mestrado em? Fisiologia humana. E outro mestrado? Engenharia biomédica. E agora está estudando novamente? Graduação de terapia ocupacional. Ela não para! Não vai caber na casa dela se ela tiver que colocar um monte de quadros na parede, que eu sei, porque eu fiz um levantamento para ela e coloquei num perfil. Ela tem 78 qualificações, 78 diplomas, 78 especializações em cada... Meu Deus, não para, né? Tem que estudar. Você precisa viver. Mas eu vivo. Então tá, vive feliz. Conta pra gente então sobre a sua trajetória como professora. Quais são as áreas abrangentes que você já lecionou, que você leciona, dos seus conhecimentos? É aquilo que eu falei, né? Meus professores se tornaram meus amigos e meus alunos também se tornaram meus amigos, tá? Todos moram no meu coração e sou muito grata a todos. Meu primeiro emprego, eu consegui do meu primeiro coordenador. Meu segundo emprego em universidade foi do meu professor. Aí, a partir de então, é sempre um amigo indicando o outro e fazendo. E nessa brincadeira, que já totalizam 33 anos de fisioterapeuta, eu verso em 3 grandes áreas, né? Então, a minha brincadeira começou na ortopedia e traumatologia, medicina do esporte. Aí, um professor meu falou, precisa de uma professora numa determinada área. Eu falei, eu não sei. Ele falou, vai estudar? Aí eu comecei a trabalhar com ginecologia e obstetrícia, então tantos problemas, né, da mulher no seu envelhecimento, na sua vida, como o trabalho com essa mulher quando ela está gestante, quando ela está em processo de parturição, e depois em dermatofuncional, tanto a parte clínica quanto a parte estética, né? E essa parte estética já me rendeu uma coordenação de curso. Já fui coordenadora de curso em estética de uma renomada universidade. Então, assim, eu sou fisioterapeuta de todo o meu coração, mas já trabalhei por trabalhar com áreas básicas, né, e também específicas. Já dei aula para educação física, já dei aula para biologia, já dei aula para estética, já dei aula para físio, então é meu carro-chefe. Já dei aula para várias, nutrição. Com tantos diplomas, se eu fosse o reitor de faculdade, eu roubava ela para mim, não tenha dúvida disso. Voltando àquela pergunta então,
Como você enfrenta os dilemas? Porque você é o ser humano, atrás da sala de aula, atrás da sua atuação quando você atende seus pacientes. Como é que você encara essa carga horária, os pacientes complexos? Como é que funciona isso em relação à sua vida? Como é que você balanceia isso? Olha, o que me leva sempre a pensar e é um conselho que eu dou para os meus alunos, tá? Que estão começando aí nessa vida de fisioterapeuta. Cada pessoa é um universo complexo, né? Eu não posso estar atendendo um joelho, eu não posso estar atendendo uma paciente que tirou uma mama por causa de um câncer de mama, ou um paciente que sofreu uma queimadura. Eu estou atendendo a dona Maricota, né? Eu estou atendendo o seu Zé, eu estou atendendo essa pessoa. Então, eu trabalho no que eu gosto, eu trabalho naquilo que eu amo. Só que a Silmara também chora, a Silmara também ri, a Silmara também tem dor e a Silmara também tem problemas. Então, na hora que eu visto o jaleco, eu falo para meus meninos, é como se você tivesse pondo a capa do Batman, né? Você não é mais a Silmara, você vira a profissional fisioterapeuta. A profissional fisioterapeuta, ela não pode ter credo, porque ela não pode acertar o certo pelos seus próprios, pelas suas próprias diretrizes. Lógico, eu tenho minha moral, minha ética, meu bom costume, mas eu vou atender todo mundo independente do seu credo, sim, independente da sua cor, independente das suas opções, independente de qualquer coisa, né? Eu tento me colocar no lugar do outro, porque a dor, ela é muito individual. A dor que dói mais é a minha, porque sou eu que estou sentindo. Sim. A dor que você mais sente é a sua, mas eu tento entender a dor do meu paciente e fazer o melhor para o meu paciente. E o outro conselho que eu dou para os meus alunos é assim, nunca levem problema para casa. O que é problema para casa? Porque se cada paciente que sofreu na minha mão, ou que eu recebi a notícia que faleceu, ou eu cheguei lá para atender e aconteceu alguma coisa, se eu chorar essa dor, eu não vivo. Se você admitir, você leva para sua casa. Eu levo para minha casa. Só que na minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, eu tenho os meus pais, eu tenho muita gente em casa que tá esperando voltar a Silmara. Não a doutora, que acabou passar por aquele não momento. A professora, não isso. Né? A gente fala dos pacientes, mas meus alunos também. Às vezes os meus alunos, eles estão com algum problema pessoal, estão com alguma angústia, alguma aflição, e eu vou tentar ser o ombro, eu vou tentar ser o ouvido, eu vou tentar ser aquela pessoa que pode dar aquele algo a mais para tentar melhorar a cabeça dessa pessoa, porque eu falo, às vezes o problema, ele é muito grande, porque eu tô nele. Quem tá de fora não encara aquele problemão, sabe, Bruno? Encara um problema como uma coisa mais fácil de resolução. Então eu vou fazer isso pro meu aluno. Imagina se eu não vou fazer isso pros meus meninos. Eu tenho alunos foram meus alunos há 18 anos e frequentam minha casa, porque hoje não são mais meus alunos, são meus colegas, são meus amigos. E vi gente casar, gente ter filho. Então a gente ainda tem isso, né? Certo. E eu sempre falo, não levem problema para casa. Professora, eu também sou professor e essa pergunta tem muito a ver com o que eu presencio em sala de aula. Nós pegamos, é muito natural, alunos que chegam para estudar, estão totalmente desmotivados, que estão inseguros, até com o curso, muitas vezes no começo, tendo dúvidas, ou que vieram da sua casa com problemas seríssimos. Antes de ser professor, como é que você lida com isso? Porque é difícil você pôr um aluno, pelo que eu vejo, a professora não é só chegar lá e projetar a sua aula, certo, e der aula, tchau, acabou, bateu o sinal. Não. Ela está fazendo um trabalho psicológico com o aluno, porque se ele não estiver bem, como é que ele vai receber aquela carga universitária, aquela carga de informações? Então você deve pegar alunos assim, com problemas, alunos inseguros, ou alunos que estão numa fase que não deveriam nem estar em sala de aula, mas precisam estar. Como é que lida com isso? Eu acho assim, né? Eu falo que não é a gente que escolhe a fisioterapia que escolhe a gente. E eu acho que uma boa conversa ajuda. Eu acho que quando eu tento falar de fisioterapia, porque ela é muito ampla para falar em alguns minutos, algumas horas, eu tento mostrar a paixão que eu tenho pela minha profissão.
né? Eu sou apaixonada em ser fisioterapeuta. Eu falo que meu grande amor é a fisioterapia. E eu tento mostrar essa minha paixão e tentar mostrar o quão importante ele pode ser na vida daquela pessoa, daquele paciente, daquela pessoa que ele tá. E eu entendo que não só ele vem com problemas pessoais, mas o meu aluno, e eu sou professora de um curso também que tem aulas noturnas, ele vem de um serviço, ele vem cansado, ele vem querendo comer, e é onde eu falo, galera, vocês estão atrás de um sonho. E o desânimo é natural. Para quem passa, às vezes passa um dia super estressante no seu trabalho, com a família, e chega para estudar, porque tem que ir muitas vezes, porque não está afim. Hoje a gente sente isso dos alunos. Sim. E é difícil, mas, professor, Bruno, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa é a vida. Professora, já teve algum aluno que te fez pensar na forma de ensinar? Te fez, eu tenho que repensar na forma que eu estou ensinando? Isso já aconteceu com você? Eu acho que todos. Meu Deus. Todos. O aluno que eu tinha, estou há muito tempo na docência, o aluno que eu tinha lá em 1998 não é o meu aluno de 2025. Eu vim de uma era não digital. Eu vim de uma era de livro, grossão, pesadão, que eu falava que eram duas grandes belezas esse livro, porque você aprendia e ganhava força nos braços. E hoje eu tenho um aluno que num celular ele tem uma biblioteca virtual inteira. Então é um desafio para o professor que quer resgatar esses meninos todo santo dia, porque eu tive que aprender a me resgatar, de sair de uma aula extremamente formal, fui criada numa docência formal, aula, trabalho, prova, para hoje, para um menino, que eu faço um joguinho no celular, faço um Kahoot ali no celular, que eu dou uma aula prática, que eles dão a aula e eu tô ali escutando e ajudando eles a completarem. Então eu acho que todo santo dia, se eu não me reinventar, eu não vou fazer uma aula agradável. Eu não vou fazer uma aula gostosa para quem vem de um serviço, ou para quem levantou e vai para um serviço, certo, ou para quem tá ali para querer escutar. Então, quem me conhece sabe que eu sou meio palhaça, eu não consigo, eu falo que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então a gente brinca muito em sala de aula, né? A gente conversa muito. Eu falo que eu não dou aula, eu gosto de conversar, né? Conversar sobre aquele assunto, sobre aquela... porque eu vou lidar com vidas. Sim. Então eu não posso me dar ao luxo de querer que os meus alunos sejam menos. Eu falo para eles, não é uma opção o 8, a opção é o 10. Porque fantástico, eles vão... Fantástico. Atender a mãe de alguém, o pai de alguém, eles vão atender o filho de alguém, como a minha filha pode ser atendida por um deles. E eu quero a melhor pessoa para atender ele. E a professora já falou para mim numa ocasião que a gente esteve conversando, que nessa profissão não existe erro, né? A professora não admite erro. Eu, na minha profissão, como administrador, eu posso pegar planilhas, cálculos, refazer, jogar fora, apagar do computador, fazendo, mas eu posso errar e refazer imediatamente, que eu não vou causar um dano eterno, vamos falar assim. Agora a saúde não tem como, né, professora? Eu sou professora de eletroterapia, né? Então são equipamentos que a gente usa na fisioterapia. Então é o que eu falo pra eles, né? Você pode usar determinado aparelho em determinado paciente? Lógico que pode. O aparelho tá lá, o paciente tá lá, bora, vamos usar. A pergunta de milhões é, você deve? Entende? Então, é aquilo que eu falo, todo mundo pode tudo, né? Hoje, eu sou... Não, você pode? Pode, lógico. Mas você deve usar aquele equipamento? Ou então eu tô ali, tô fazendo um neném nascer através da fisioterapia lá no processo de parturição. Eu posso fazer determinado exercício com essa mulher? Poder, você pode. Você deve? Esse exercício é indicado? Não vai dar risco para gestante, né, para parturiente? Não vai dar risco para o bebê? Então beleza. Então assim, errar, todos nós vamos errar. Nós somos passíveis de erros porque somos seres humanos. Mas eu tenho obrigação de estudar para errar
o menos possível. Esse assunto ele é muito importante porque faz parte, inclusive, do meu pensamento nesse momento. A professora disse que atende parturiente, é assim que se fala. Parturiente, né? É quem está em processo, né, de nascer o neném. Então você leva alunos no centro obstétrico. Já assim. levei muito. E esses alunos estão seguindo a sua profissão. Sim. Então você automaticamente está ensinando, conversando com eles sobre a sua profissão, sobre a sua atuação como professora, mas como profissional naquele local. Mas e como é que esses alunos encaram, por exemplo, agora como é que você também decide sobre esse pensamento, como é que eles encaram no momento que nem sempre o nenê nasce e vive? É natimorto que chama? Assim, natimorto é que nasceu morto. Então, aí o aluno está presenciando, ele está aprendendo, ele está começando a vida profissional naquele momento, daquela situação, daquela formação dentro da fisioterapia, e ele encara uma situação dessa. Como é que você lida com isso? Porque o psicológico com certeza vai estar abalado. Porque você consegue lidar com essa situação porque já passou por muitos casos. E eles? Como você faz isso? Você tira de lado, você conversa, você deixa participar, porque é uma situação muito, muito difícil de encarar. Isso é muito importante as pessoas saberem, professora. Eu acho assim, preparado ninguém tá, nem eu. Ninguém tá preparado para ver um tico-tico nascer com um probleminha, ou para ver aquele nenezinho nascer, infelizmente, em óbito, né, já nascer morto, ou um aborto. Ninguém tá preparado para isso, mas sabe? A força maior é sua ali, né? Se você desmoronar, como é que vai ser seu aluno? Não, ninguém tá preparado, mas é aquele lance assim, vamos fazer o nosso melhor, né? É aquilo que eu falo, na obstetrícia a gente tem grandes alegrias e enormes tristezas. Certo. Da mesma forma que um neném nascer morto é um paciente chegar pra gente com uma história de câncer. Certo. Então é aquele lance assim, vamos fazer o nosso melhor. A gente não tá aqui pra salvar o mundo, né? Quem poderia salvar o mundo também não foi entendido, né? E foi crucificado. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Tá. Né? Então, o aluno, às vezes ele chega pra mim, hoje eu também não tô num bom dia. Eu não consigo atender caso em específico. Ok? Eu tenho que respeitar, porque ele não tá ali pra tocar serviço. Ele tá ali pra aprender enquanto profissional, enquanto ser humano. Porque se ele for forçado a ficar, não, ele não vai fazer direito, né? E vai ser ruim pra Não, vai ser ruim pra ele. Vai ser ruim pra ele. Como eu vou dizer, o cenário já não é bom. Se eu não tô bem, né? Graças a Deus, nos hospitais que eu já passei na maternidade, a gente não tinha um índice muito grande. Graças ao bom Deus, a gente tem mais alegrias que tristezas com os bebês. Mas tem que estar preparado. Às vezes a mãe quer um parto normal, né? A gente fala parto vaginal, que é o mais certo. E às vezes ela escuta que ela tem que ir para uma cesárea. Então às vezes a gente tá ali e fala, olha, calma, vai dar tudo certo, né? E isso eu já fiz isso com aluna minha, que foi minha aluna. Nossa. Trabalhou, né, no estágio comigo e esse ano, inclusive, foi lá para ganhar as crianças. Fantástico, né? Já imaginou a sua professora te fazendo seu parto? Que coisa bacana, que lembrança. Não, eu não fiz porque não, ela fazendo, não foi... não, acompanhando, né? Isso. Acompanhando, estando lá, porque você dá uma você deu uma segurança para ela. Beijo. Eu queria te fazer uma pergunta que é muito difícil de a gente assimilar, porque a gente não está do outro lado. O que está por trás de um atendimento clínico e de uma aula ministrada? O que está por trás de tudo isso? Ai, o que tá por trás? A paixão só? Não, o que tá por trás? Não, você tem que se preparar muito. É muito conhecimento. Eu falo que o professor, ele é que nem um ator, né? Ele primeiro, ele estuda, ensaia, e aí ele vai e tenta entregar um bom show. Mas tem que ser um show pautado em evidências científicas. Então não adianta chegar lá e falar, né? Lógico, a gente dá a nossa opinião pessoal. Sim. Mas existem vários estudos que embasam aquilo. Então, não adianta só a empatia, não adianta só eu ir lá mostrar um slide bonito, mostrar uma piadinha ali para resgatar. Né?
Na né? prática. Sim, até um bom profissional, ele tem que saber que neurofisiologicamente a gente consegue a atenção, se é palestrante, você sabe, a gente consegue a atenção desses meninos, né, desse público, até 40 minutos. Depois disso, o foco dispersa, o celular funciona, o WhatsApp chama, Sim. e aí você tem que mudar o foco e você tem que voltar, e aí você faz uma brincadeira e você volta, porque você segurar esses meninos, às vezes 2, 3 horas em aula, em palestra... Não é fácil. Não. Professora, mas a gente consegue. Você acredita que cuidar e ensinar são formas diferentes de transformar vidas? São duas formas que fazem a mesma coisa. Tá. Porque eu tenho que ensinar o meu aluno a como cuidar do paciente. Eu tenho que ensinar o meu aluno como ele cuida dele mesmo. Eu tenho que ensinar o meu paciente que cuidados ele tem que ter com ele mesmo. Então, quando a gente cai para fisioterapia, quando a gente cai para docência, eu falo que a gente educa o tempo inteiro. Olha que bacana, gente. A gente educa o tempo inteiro. Isso é muito importante. Para nós, professores, educadores, é uma mensagem muito forte para os alunos. A gente educa o tempo todo. E aquele lance, né? A palavra, eu falo que ela educa muito, mas o exemplo ensina. Entendo. Então, é aquele lance assim, eu nunca fui só professora de sala de aula, né? Desde 1998 até hoje, eu sou supervisora de estágio. Então, eu tô com a mão na massa o tempo inteiro. Eu não me vejo só em sala de aula. Eu tive uns probleminhas de saúde o ano passado e quando fui conversar com a minha coordenação, com a minha direção, eu virei e falei assim, eu preciso reduzir minha carga horária, mas eu vou reduzir de sala de aula, do estágio não. Porque me faz bem atender, né? Me faz bem servir ao próximo. Professora, o que você mais deseja transmitir para os seus alunos, além da técnica? O amor que eu tenho pela fisioterapia. É brincadeira, né? Reitor de universidade, pega essa mulher, leva para trabalhar com você que você não vai se arrepender. Eu queria saber de um caso marcante que você acompanhou na sua vida profissional, um caso muito marcante que foi difícil de lidar e que ao mesmo tempo foi uma resposta maravilhosa. Porque eu já escutei dessa professora que não existe o não. Para ela não existe o não. E muitos médicos falam sim, não tem mais jeito, não. Então, o que é isso, professora? Conte um caso, conte para o nosso público, um caso que você já acompanhou assim na sua atividade profissional que marcou demais, que foi muito difícil de se tratar e no fim o resultado foi maravilhoso. Ixi, escolher um é meio difícil, né? Bom, eu tive caso de um paciente que sofreu uma lesão em chicote, né? Então eu tava dirigindo, bateu o carro, dá aquela lesão do pescoço e ficou tetraparético, né? Meu Deus do céu. E aí ele falou, né, o que eu escutei, eu não vou mais mexer tal coisa, eu não vou mais fazer isso. Levamos anos, mas a gente fez ele com dificuldade, mas ele ficar em pé. Tá. E isso não tem preço. Meu Deus, hein? Outro caso, tive uma paciente que sofreu uma queda de própria altura e ela acabou rolando ali e acabou fazendo um traumatismo crânioencefálico, bateu a cabeça, quebrou o ombro, né, o húmero e precisou fazer uma série de cirurgias e já estava há mais de 10 anos com o braço sem fazer uma elevação para pendurar uma roupa no varal e tudo mais. Ela cuidava de uma mãe, né, mais idosa. Não resolveram? Não vai, lógico, resolveram, fizeram a cirurgia e tudo bem. Só que chegou e falou assim, olha, não tem mais o que fazer pra senhora, não vai mais levantar o braço, né? O máximo que a senhora vai chegar é aos seus 80 graus de abdução. E ela chegou pra mim e, né, veio pelo meu marido, né, que esse aí faz minha propaganda, e virou e falou assim, não, vai lá com a minha mulher, fala com a minha mulher que pra ela não tem não, eu acho que pra mim não tem não. E aí ela veio e ela falava, não, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho problemas ali, eu vou passar pelo neuro e tal. Na realidade, a gente não conseguiu a amplitude total do membro superior dela. Mas, hoje, ela chega a 130 graus. Mas então ela perdeu 10 anos de movimento? Perdeu. Meu Deus, que erro.
É um erro muito forte isso. Né? Então, assim, são vários casos. Eu tenho uma incontinência urinária, perco xixi. Isso, socialmente, a pessoa se sente envergonhada, se sente constrangida. E às vezes você vai ver, o problema não está só em perder o xixi. Né? Ela piora quando ela tem uma dor nas costas. Então não adianta só cuidar da parte de assoalho pélvico e não olhar para Dona Maria, certo? Pro seu João. Então eu vou trabalhar a parte lombar. Então eu acho, dentro das minhas convicções, que eu preciso ter um olhar mais holístico para o meu paciente. Não enxergar um braço, não enxergar uma perna, não enxergar um problema, mas enxergar uma pessoa. Professora, quando você fala em incontinência urinária, a gente logo associa ao idoso. Sim, é normal, sim. O público já... Mas e o jovem, tem isso? Opa, muito. E como é que o jovem trata? Porque isso é um preconceito para o jovem. Imagine você falar para um jovem, 30 anos, 20 anos, você tem incontinência urinária. Parece que o mundo acabou. Ele parece que não se aceita isso. Como é que ele trata? Como é que é tratar isso? Não, tratar é super simples. Não tratar, mas como é que tratar psicologicamente a cabeça desse jovem? É super simples. Eu acho que tudo que tem solução, tá fácil de resolver. Entendeu? Então existem diversas técnicas, existem diversos tipos de exercícios que você pode estar passando para essa pessoa. Lógico, eu tenho que saber a causa dessa incontinência urinária. Mas eu tenho lá na clínica da universidade várias meninas de seus 30, 40 anos com incontinência urinária que vão lá, a gente bate um papo, faz uma conversa, explico da necessidade às vezes de uma eletroestimulação, de uma cinesioterapia, que são os exercícios, de forma mais adequada, de uma mudança de comportamento. E às vezes bastam 3 meses de atendimento, a gente volta. Tem uma continência. Hein? Que bacana. Eu queria te fazer uma pergunta que ela é muito difícil até de perguntar. Professor, o que os pacientes te ensinam além do que os livros nunca ensinaram? Olha que pergunta, hein? Te peguei agora. O que os pacientes te ensinam? A respeitar o próximo. Você aprende isso com o paciente? Sempre. E ele me ensina, e me ensina, me ensina. Se você me pergunta, meus alunos falam pra mim, Pro, você acha que... Eu falo, não, eu sou burra. Eu sou extremamente burrinha. Por que eu falo que eu sou burra? Porque eu ainda não sei tudo que eu preciso para atender meu paciente. Então, cada paciente me ensina uma lição nova. Me ensina enquanto profissional, me ensina enquanto pessoa... me ensina que eu preciso melhorar. Que bacana. Então você ensina e aprende ao mesmo tempo. Sempre. Olha que legal. Sempre. Se vocês perceberam a essência desse profissionalismo? Outra pergunta. Hoje está cheio de pergunta aqui. Que tipo de profissional você sonha em formar? Tem algum ainda que você já atuou em várias áreas? Você falou educação física, geriatria, ortopedia. Tem algum profissional que você gostaria de formar ainda? Alguma área mais específica? Olha, de bate-pronto assim, eu não penso. De repente TO, né? Porque eu voltei a estudar. Então. De repente. Olha, gente, ela está fazendo uma graduação depois de pós, depois de mestrado, depois está fazendo novamente uma graduação e já está pensando em ensinar o que ela está aprendendo. Ah, reitor, pega essa mulher e leva para trabalhar contigo. Mas eu acho que independente da área, eu espero atender não, a formar um profissional, desculpa, a formar um profissional que queira transformar a sociedade. Que bom. Eu acho que é esse o profissional que eu quero formar. Professora, o que você espera de seus alunos que eles levem depois que saírem da faculdade? O que você espera que eles, quando saírem de lá formados, que você entregou o diploma, que você chancelou o diploma e falou, vai embora, cuidar da sua vida profissional. O que você espera disso, desse aluno? Eu espero que eles transformem a sociedade. Eu espero que eles sejam pessoas referenciais em suas áreas de atuação. Eu espero que eles brilhem muito. Eu espero que eles me superem. Poxa, isso não é egoísmo, isso é dividir, né? Dividir conhecimento, dividir amor pela profissão. Mas é o sonho de todo professor, que o aluno supere o mestre. Eu também sou professor, eu tenho esse pensamento.
A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, que é muito gostoso, mas existe um tempo legal para a gente trabalhar. Eu queria que você, professora, deixasse uma mensagem para quem está começando agora a seguir o seu caminho profissional. Fale para o nosso ouvinte, para o nosso espectador ali. Primeiro, trabalhem naquilo que vocês amem. O salário é só uma decorrência do seu bom trabalho. Quando a gente ama uma coisa, trabalho não falta, né? Emprego não falta. Então, amem aquilo que vocês decidirem fazer, independente da área que vocês façam. Nunca deixem de estudar, porque estudar é necessário para nossa evolução enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Respeitem a vocês, respeitem as pessoas a quem vocês vão estarem atendendo, estarem trabalhando. Quando eu falo atender, não é só na área da saúde, sei lá, um engenheiro, um arquiteto vai atender uma pessoa também. Então, tenham esse respeito, realmente vivam a resiliência, que é se colocar no lugar do outro, que se perdeu muito, se falava muito disso na pandemia, mas isso se perdeu um pouco, né? As pessoas estão muito imediatistas, estão muito olhando para si e deixam de olhar para o outro, para a sociedade. Transformem a sociedade. Eu acho que é isso que a gente espera de você que está vivendo, que está estudando. Evoluam sempre, nunca se cansem de tentarem ser a melhor versão de vocês mesmos. Eu acho que isso que é o melhor que a gente deseja para uma pessoa. Que mensagem, meu Deus! A essência desse profissional, né, o profissionalismo que a professora a doutora Silmara está trazendo para nós aqui, é um caso de se pensar e analisar aonde a gente pode chegar. Porque falar para aluno em sala de aula é fácil, mas você precisa não só falar, é transmitir, mostrar para o aluno o que é o profissionalismo. Porque todo mundo se forma, quantas universidades dão diploma, certificam, mas e aí, o que vai ser esse profissional? Que mentalidade ele tem, o que ele pensa de um atendimento, o que ele pensa de um aluno? A minha penúltima pergunta, uma pergunta e depois eu vou fazer a colocação. Na sua vida profissional, teve alguma coisa que você fala, poxa, se eu tivesse que voltar no tempo eu não faria? Não. Não? E eu me arrependo de coisas que eu não faço, não do que eu faço. Tá. Algum sonho profissional ainda em relação ao seu trabalho, a fisioterapia e a sala de aula? Alguma coisa ainda que falta você alcançar? Porque eu sei como você está estudando, você quer alcançar mais. Mas até que ponto vale tudo isso? Qual é o sonho de chegar mais pra frente ainda? Ai, olha, essa você me pegou. Essa eu não sei, eu acho que formar mais meninos. Parar jamais, né? Mesmo aposentar, não. Não, aposentar... Não, eu até aposento, mas eu largar a aula? Não. É bom demais, né, esse sala de aula? É muito bom. Eu faço o que eu gosto. Exatamente. Então ela não trabalha, ela faz o que ela gosta. Professora, eu quero finalizar aqui, antes de me despedir, com uma frase que eu escutei de você algum tempo atrás. Quando escolhi a fisioterapia, não sabia que estava escolhendo também uma missão. E quando entrei na sala de aula, descobri que ensinar é curar de outro jeito. Fala pra gente sobre isso. Essa missão e a cura diferente. Porque quando você entra para uma profissão, você não tem uma noção real da dimensão e da grandeza dessa profissão. Quando você vê que você pode transformar positivamente a vida de uma pessoa, né? Eu tenho às vezes alunos que às vezes ele é o primeiro menino dentro daquela família que tá numa universidade, ou às vezes aquele paciente que não tinha mais esperança de conseguir, e ele não tem obrigação de saber tudo, porque ele não tem a minha profissão, né? Então eu acho que quando você assume essa missão de tentar fazer do mundo do outro algo melhor, você acaba melhorando, você acaba curando feridas que muitas vezes você nem sabe que existiam,
né? Então, isso é o que eu acho mais divertido da fisioterapia. Você poder contribuir com o seu próximo, né? Sou religiosa, né? E eu falo que a fé sem obra é morta. Então não adianta eu querer só ficar assim, ah, meu Deus, me ajuda, ah, meu Deus, me ajuda. Não, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer mudar. Entendeu? Então eu acho que essa é a minha missão nessa vida. Entendeu? Mudar, tentar educar meu paciente, meu aluno, meus ex-alunos, meus colegas, meus amigos, as pessoas que me cercam. Eu não vou mudar o mundo no sentido real da palavra, entendeu? Mas eu vou mudar o mundo que são as pessoas que me são queridas, que me são gratas e que estão ao meu redor. Esse é o meu mundo. Que mensagem! É apaixonante, né? E você escutar de um profissional, tamanho gabardia, tamanha competência, falar do que é o atendimento, do que é um aluno, isso é muito importante. Não é só um diploma, é o diploma da vida que ele está passando. Professora, eu só tenho que agradecer demais. Imagina. A sua presença aqui Obrigada no nosso programa. Seja bem-vinda e que a gente possa colher muitos frutos dessa nova caminhada, né? Obrigada. Posso mandar uma mensagem? Pode mandar para quem você quiser. Olha para o pessoal então, que está Então eu espero que essa entrevista ela abranja aí muitas pessoas, porque assim, eu tô aqui dando uma de programa da Xuxa, tá? Eu quero mandar um beijo para os meus pacientes, quero mandar um beijo para os meus alunos, os futuros, os que já passaram, mandem notícias. Beijo, meninos. Que maravilhoso. Espero vocês que nos assistem no próximo Desperte o Poder que Há em Você. Eu, Bruno Macri, aqui na TV Humana. Muito obrigado. Até a próxima.